podcast já está no ar. É mais uma entrevista, mais um assunto interessante para você que já clicou ali o seu sininho e já recebeu a ativação, porque nós estamos no ar e agora vamos falar de emprego, de estágio. Nós vamos falar do CEE, que tem sede aqui em Tubarão, mas ramificações aqui pela Murel. Por isso, a Silvia Figueiredo está com a gente, coordenadora. Silvia, muito obrigado por estar aqui com a gente e já começar essas informações sobre o CEE. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer a gente trazer as informações do CIE, falando no CIE, que é uma entidade na qual prepara e insere jovens no mundo do trabalho, né? Uma entidade nacional em Santa Catarina, completando ano que vem 25 anos de atuação. Então é um prazer muito grande estar trazendo essas informações a todos vocês. 25 anos no geral, né? Mas em Tubarão, Silvia, quantos anos o CIE já está aqui em Tubarão? Em Tubarão há 22 anos, na qual 18 anos eu faço parte da coordenação regional aqui do nosso município e atendemos 18 municípios um pouquinho além da Murel, né? Então, hoje em Santa Catarina, a gente pode dizer que o CIE está presente em todos os municípios, seja de forma online, atendendo as empresas e os jovens, ou com unidades presenciais, né? Forma online. Nós vamos entrar nesse assunto Uhum. porque, obviamente, isso movimenta a sociedade hoje, né? É internet, é tudo isso. Mas, para aqueles que estão nos acompanhando, já vamos puxar um pouquinho da história do CIE, né? A gente fala de CIE, muitos que estão nos acompanhando sabem o que que é. Mas vamos do início, né? O que que é o CIE? O que que ele está fazendo Uhum. hoje? O CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, em Santa Catarina, atendemos há 25 anos. Ano que vem temos um marco aí na história, né, trazendo oportunidades. E quando a gente fala em CIE, a gente fala de preparação e inserção no mundo do trabalho, né? E não só da juventude, a gente fala, não tem idade para estar no CIE, basta estar estudando, né? Inclusive aqueles que completaram o ensino médio na condição de aprendiz. E a gente vai falar um pouquinho, provavelmente, de cada programa, Uhum, né, dos uhum. trabalhos do CIE. Mas é uma organização nacional, ela existe e foi criada já há 65 anos, né? Nacionalmente falando, e ela é uma organização não governamental, então ela trabalha em prol da juventude, né? E ela é mantida através das empresas, né? Os empresários, em todo o ciclo, né? Uhum. É como você falou, para todas as idades, né, mas o objetivo inicial, se tu me permite, se tiver errado pode corrigir, é inserir esse jovem, esse adolescente no mercado de trabalho, Uhum. porque muitas vezes é complicado, é difícil tu botar um currículo embaixo do braço, né, levar. As parcerias que o CIE faz com empresa pública ou privada, facilita isso e movimenta esse mercado, né? O nosso papel maior é, como tu falou, né, a preparação deles para poder incluir. É difícil hoje o jovem sair com o currículo embaixo do braço, sem perspectiva, sem conteúdo, sem um currículo robusto, como a gente chama, né? E as empresas elas olham muito isso, essa questão de ter conhecimento, tenho habilidade, no que eu sou bom. Então, o jovem ele está se descobrindo, né? Então, trabalhando com ele justamente nessa preparação, ele consegue uma melhor colocação. E quando a empresa busca essa juventude aí que não tem experiência, ela acaba desenvolvendo da melhor forma e o jovem ele também vem com um gás diferente, ele vem com um formato de não ter muito conhecimento, mas ele pode ser moldado, né, a partir do princípio que a empresa mesmo tem, as características de cada empresa e depois a efetivação, que o nosso número maior, a porcentagem de efetivação é muito grande. Uhum. Então, quando ele é desenvolvido e quando ele tem essa oportunidade, é um nicho aí de mercado que as empresas precisam conhecer. O CIE ele desperta também aquele ponto de interrogação nos jovens, principalmente, de que onde que eu vou trabalhar, qual ramo eu vou seguir? Essa orientação profissional também está inserida dentro do CIE? Nós temos módulos quando a gente trabalha no programa de aprendizagem, no qual nós desenvolvemos eles também para se descobrirem, né? Para saber o que eles vão querer. A grande maioria, que é a partir dos 14 anos, mas é até os 24 o programa de aprendizagem, eles vêm com isso, sem saber qual vai ser o futuro, o que eu gosto, Hum. né? Então,
o que que o CIE orienta? É eles conversarem com os profissionais. Semana que vem inicia a Semana das Profissões no CIE, então a gente leva vários profissionais. Vou te fazer um convite também para ir lá conversar um pouco com eles, para falar sobre a profissão, os prós, os contras, porque eles acham que tudo são flores, né? Uhum. Mas quando inicia realmente na profissão, tem os prós também. Sim. Então tem que estar tudo bem explicado para que eles não se frustrem na hora de fazer uma faculdade, o quanto é importante um programa de estágio, para eles entenderem na prática aquilo que eles vivenciam na teoria, né? Então a relação de estágio também é muito importante nesse momento, que aí já são para um pouquinho mais de idade, mas os novinhos eles vêm com sede no olhar, de querer saber tudo, cometem muitos erros sim, né? Que é o uso do celular, que a gente está com bastante problema a respeito disso, mas eu acho que tudo é adaptável se eles tiverem alguém de referência na empresa, né? Que cobre, que oriente, que diga o que é correto, o que foi errado, nesse sentido. Porque às vezes em casa os pais não têm tanto tempo para lidar com isso, né? Então o mundo do trabalho ele vem para puxar um pouco o jovem nesse sentido. E do outro lado, como é que funciona essa parceria, não sei se esse seria o nome, né, Isso. com as empresas, seja ela pública ou prefeitura, câmeras, e nós vamos chegar já, porque por isso que eu já puxei, porque tem um novo projeto com o Ministério Público, eu gostaria que você falasse, Sim. mas como é que funciona esse elo com a empresa? Vocês também fazem algum tipo de, vou colocar ensinamento para as empresas? Nós estamos. O CIE está sempre em busca de novas empresas, porque o nosso trabalho é buscar oportunidades para os jovens, né? E, enfim, tanto jovem quanto aqueles que já estão na faculdade, que querem uma recolocação no mercado, ou estão pensando em trocar de profissão, também isso, né? Mas o que que a gente pensa? Toda empresa tem que dar uma oportunidade, né? Mesmo que pequena, porque é dali que saem bons profissionais e pessoas que queiram realmente somar com aquele ramo, ou de repente, não é isso que eu quero, ir para outro. Então é um trabalho formiguinha, é o bater de porta em porta e pedir uma oportunidade, sensibilizando as empresas. Tem as empresas que são cotistas, então hoje a empresa que tem acima de 7 funcionários tem que contratar um aprendiz. Inclusive na nova lei de licitações, as empresas que não contratam, não têm sua cota completa, não pode participar de licitação. Saiu agora mais uma negativa que tem que estar em dia. Então são várias articulações que inclusive o governo faz para que essa cota seja cumprida. A gente teve uma audiência pública no passado em que o próprio juiz do trabalho, doutor Ricardo Koch, ele menciona que não era para, depois de 20 anos da lei da aprendizagem, estarmos falando ainda de cota mínima. Sim. Era para termos avançado, porque é de 5% a 15%, mas o governo ainda insiste na fiscalização e no cumprimento dos 5%. Então era para nós estarmos além disso, né? Mas é difícil, a gente sabe que toda empresa tem as suas dificuldades, né? Mas colocando um jovem, tem empresa que colocou na obrigação e hoje não fica sem, porque conseguiu desenvolver vários efetivados. Então esse é o objetivo, que a gente veja o programa de aprendizagem não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de desenvolvimento para o jovem, né? Assim também estamos lançando um programa de desenvolvimento para as empresas, para que o gestor do jovem, né, o supervisor, ele possa ser desenvolvido para saber como lidar com o jovem. A gente sabe que a geração Z, ela tem algumas particularidades, vamos dizer assim, e que eles precisam ser desenvolvidos, né? Inclusive aquele que está lidando diretamente com o jovem. O simples fato do seu supervisor ou gestor ficar com o celular na mão o dia inteiro, subentende que o jovem também pode. Então, peraí, eu vou precisar me reposicionar, né? Se eu falo ríspido com o jovem vai tomar a liberdade de falar ríspido com outro funcionário. Então, são detalhes e ações que desenvolvem o jovem para uma melhoria, né? Vocês, dentro do CIE, já tem uma estatística, posso dizer assim, ou dados de alunos, vou chamar assim, né, de vocês do CIE que foram inseridos em empresas e continuam lá depois dessa fase do CIE? Deixa eu te falar de um número estadual, né, que ano passado foram inseridos 25.900 jovens no mundo do trabalho, falando do estado, né?
Hoje, atualmente, em Tubarão e região, eu tenho 1.600 jovens inseridos no mundo do trabalho. E para nós é a nossa marca, né? A gente sempre busca melhorar essa marca. Então, a atuação do CIE, como ela é regional, a gente consegue trazer esse número com mais objetividade. E falando das efetivações, é em torno de 75% de efetivação, o que nos deixa também muito felizes. Isso falando de empresa privada, né? Certo. Porque a gente sabe que órgão público a gente não consegue efetivação. Mas um detalhe muito importante, Eduardo, falar que mesmo o jovem estando num lugar público, né, que ele não possa ser efetivado, as empresas estão de olho. Vamos falar um pouquinho do Facilita Tubarão, né? Certo. Na qual nós temos 60 jovens inseridos lá. Tem jovens que não conseguem finalizar os 2 anos de contrato. Algumas empresas já buscaram para eles mesmos essa efetivação do jovem lá dentro. Que estava lá. Porque foram bem atendidos, porque se destacam, né, na qualidade do atendimento, porque o Facilita Tubarão tem um nível de atendimento que a gente sabe, não é qualquer órgão público que tem. Certo. Inclusive, essa semana o prefeito recebeu a prefeitura de outro município, né? Acho que, se eu não me engano, foi de Blumenau, porque eles vêm conhecer, eles querem saber como que funciona, né? Como que um jovem com 14 anos consegue fazer um bom atendimento, né? E aí tem até os 22, 23 anos. Então, é uma porta, né? Uma vitrine de talentos que a gente tem ali, em qualquer outro lugar, né? A gente tem TRT, Justiça Federal, vários outros órgãos públicos, né, que fazem essa ponte aí de efetivação. Olha, um dado muito interessante, principalmente aqui para Tubarão, né? E a Silvia falou do Facilita, que é uma entrada, né, de jovens, de adolescentes que estão no mercado de trabalho. Isso. E qual a diferenciação, ou se não há, mas o que buscar com esse novo projeto do Ministério Público? Esse não é um projeto novo, ele existe há mais de 5 anos, chama Trabalhando Juntos, é um programa onde é acionado a rede, o CIEE, toda a parte do Ministério Público, Ministério do Trabalho, Polícia do Trabalho. Por quê? Agora a gente está movimentando a região de Jaguaruna, né, através da promotoria, na qual ela abriu esse processo administrativo, e junto com o CIE, que o CIE entra como formador dos jovens, né? A entidade na qual vai qualificar eles durante 30 dias. Então, nós temos os 3 municípios, Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio. Os 3 prefeitos já estiveram conosco, junto com a promotoria, se sensibilizaram e se comprometeram a contratar aprendizes, diferente do programa de estágio, né? Na qual ele é devidamente registrado em carteira de trabalho, e aí entra a condição do CIE como esse contratante, para que eles possam prestar serviço dentro da prefeitura. E após eles serem qualificados, as empresas são notificadas através de uma audiência pública que vai acontecer no dia 23 de outubro, quando a promotora volta de férias, né? E as empresas são obrigatoriamente tem que contratar o jovem, né? Então, esse jovem já vai estar preparado, ele vai ficar 30 dias em formação com o CIE, para quando chegar a notificação, eles já terem esses jovens disponíveis. Detalhe, como é trabalhando juntos, a própria rede, né, a socioassistencial, o município, CRAS, CREAS, abrigo, né, toda essa rede de assistência entra em contato com as famílias e vai atrás desse jovem que está em casa, que está na escola, ou que não está estudando, né? Ele volta para estudar. Então, é um programa de rede mesmo, com o apoio do Ministério Público. A condição de estar estudando é uma condição para que você possa estar inserido nesse programa. Isso, ou ele ter concluído o ensino médio e não sabe o que vai fazer. Perfeito. Também ele pode ser incluído. E aí são famílias em vulnerabilidade econômica e social, que é muito interessante, jovens cumprindo medida socioeducativa, né? Então, é um programa que a empresa abraça, o Ministério Público deu o start, o CIE qualifica e a rede apoia. Então, é um programa aí com uma base bem forte, que já deu certo em outros lugares. Começou em Meleiro, né, lá na região de Araranguá, e hoje ele está frutificando para tudo que é lado, né? Tivemos em Bituba, Laguna, tivemos em Capivari, então os promotores estão no pé das empresas, né, para esse cumprimento de cota. Agora na comarca, podemos chamar assim, Isso, de Jaguaruna. Jaguaruna. Tubarão, existe a possibilidade?
Tubarão agora, se eu não me engano, trocou a promotoria, né, a promotora, foi morar em outro município e agora a gente vai iniciar por essa tratativa, Sim, mas é um programa em que o promotor tem que sentir no coração de fazer, entendi. porque ele dá trabalho, né, ele envolve um tempo bem grande, a gente já começou esse trabalho lá em junho, e Hum, agora que ele está oficialmente com datas e prazos, né, dia 1º a gente começa a qualificação dos jovens, nos 3 municípios, né, onde eles moram. Dia 23 é audiência pública, para começo de novembro iniciar as contratações. Então ele tem etapas, né, a gente segue um cronograma. Então o promotor tem que gostar daquilo que é a inserção, que é a qualificação, e principalmente a oportunidade para esse jovem que às vezes não tem nem perspectiva, sim. né. Ô Silvia, você falou ali no início da nossa entrevista dos módulos, né? Você falou já do jovem aprendiz, do estágio. Quais são os módulos? A partir de que idade você chega no CIE e vai alcançando esses novos módulos dentro do próprio CIE? Eu vou começar pelo programa de aprendizagem, porque é a partir dos 14 anos, Perfeito. completo, né? Cursando as séries finais do ensino fundamental. Então, o jovem, para ser aprendiz ou para estar legalmente dentro de uma empresa, somente na condição de aprendizagem, né? A partir disso, se ele não estiver regularmente vinculado a uma entidade formadora e um contrato de trabalho formal, ele deixa de ser aprendiz Uhum. e aí é contratação irregular, né? Então, ele pode ser aprendiz dos 14 aos 24 anos, cursando as séries finais do fundamental, estar no ensino médio, ter concluído o ensino médio ou estar na faculdade ou nível técnico, não é uma obrigatoriedade, ele pode ser só formado no médio. Já o programa de estágio, ele é a partir de 16 anos completo, cursando ensino médio em diante, e aí não tem limite de idade. Sim. Ele pode estar no médio, no técnico, na graduação, na especialização, né, na pós, enfim, ele pode ser estagiário até onde ele estiver Hum. estudando. Então, são duas condições na qual o CIE desenvolve e insere nesse formato, né? Aqui em Tubarão, nesses 22 anos, quais tipos de mudança você notou, principalmente no mercado de trabalho, a partir da participação, vamos dizer assim, desse desenvolvimento do próprio CIE? Eu estou à frente da unidade há 18 anos, né, como coordenação, e eu percebo que nós saímos lá do Minas Center, numa salinha, e hoje nós temos sede própria. Nós tínhamos só um andar ocupado, hoje são os 3 andares do prédio ocupado, com sala, laboratório de informática, com auditório, com salas totalmente equipadas, né, para atender esses jovens e essas empresas. Então, a mudança antigamente era mais um trabalho de porta em porta, a empresa conhecendo, mas sem oportunidades. Hoje está muito mais equilibrado. Hoje a gente não consegue ir tanto nas escolas divulgar, porque nós já temos um número grande de banco de dados, né? Jovens esperando oportunidade. Estamos sim, porque o nosso trabalho de estar na empresa não para, mas a gente percebe que as empresas estão mais atrás do CIE, querendo desenvolver, querendo um jovem novo, porque realmente aquele profissional que já está pronto, já está no mundo do trabalho, ele já está bem colocado, Uhum. né? Mas ainda dá para desenvolver um jovem novo que entra sem expectativas, sem possibilidades e desenvolver para o mundo do trabalho. Então, a diferença maior é essa. A empresa está dando mais oportunidades de desenvolvimento do jovem, mas Você tem que acreditar, né? sim, sim. Você falou também nessa questão de 15%, né, de cotas, né. Isso. A empresa, ela tem benefício? Na verdade, é de 5 a 15%, né? O mínimo 5 e o máximo 15. Tem empresas que passam dos 5%, às vezes tem 10% já, porque se sai um jovem, né? O Ministério do Do trabalho. Trabalho não notifica, porque Uhum. já vê através do CAGED que essa cota está cumprida. A empresa ela é isenta de multa rescisória, os encargos, né, o benefício do governo é o recolhimento do FGTS que cai para 2%, é um contrato determinado, e junto desse contrato determinado, o jovem participa da aprendizagem. Então, 4 vezes por semana ele fica
no trabalho, na parte prática, e uma vez por semana na parte teórica. E aí os temas são diversos, né? É realmente preparando eles para ingressarem oficialmente numa empresa. E o CIE hoje já participa dessa globalização, né, que é a internet, que é, a inteligência artificial. Vocês já estão caminhando juntos, principalmente dos jovens, como você falou, o celular na mão, tudo isso tem os pontos fracos, Tem, mas tem os pontos positivos que sim. podem ser também inseridos dentro do mercado de trabalho. Uhum. A gente tem o celular na mão, todos têm, né, inclusive eu brinco muito que é o primeiro salário do aprendiz, geralmente eles vão comprar um celular novo, e aí fazem 24 meses enquanto o contrato é ativo. Brincadeira à parte, né, Uhum. mas, o celular ele é como tu diz, ele é uma arma, ele Sim. vai servir para te beneficiar ou para te prejudicar. Uhum. A gente também tem muitos acompanhamentos feitos pelas empresas, né, reclamando muito dessa juventude que não larga o celular. Perfeito. Hoje, na entrevistas com a nossa psicóloga, ela já pontua isso, o quanto do celular é difícil para ti, ou o quanto tu consegues ficar sem por um período de 4 horas. Nós não estamos nem falando do dia todo, né? Porque a lei também do uso do celular em sala de aula nos beneficiou muito, né? Porque nas nossas salas de aula também são proibidas, né? Mas eles têm isso automaticamente. Fez o cadastro no CIE, a gente já tem a nossa inteligência artificial que fica buscando vagas e ofertando para o jovem. Então, ele ou dispensa a vaga ou ele aceita para ir para uma entrevista. Uhum. Então, o nosso sistema ele é todo voltado para a juventude. Inclusive, nós temos cursos. Fez o cadastro, ele tem 2 cursos disponíveis, que é elaboração de currículo, que é como se comportar em entrevista, então são cursos rápidos na plataforma de aprendizagem do CIE, sem custo algum para o jovem. Ah, conseguiu uma oportunidade, o contrato ficou ativo, tanto de estágio quanto de aprendizagem, automaticamente ele tem mais 4 cursos disponíveis. Então, é o desenvolvimento na mão dele, né? Uhum. E aí é o que eu falo, o jovem tem que saber em qual momento ele se beneficia, em qual momento ele se prejudica com o uso do celular. E aí toda a nossa parte online, que eu digo de plataforma para os outros municípios em que não tem o CIE presencial, é através da plataforma online, então toda a aprendizagem é na plataforma e o CIE está se especializando numa parceria com a Google for Education, que é todas as salas de aula e todo o material voltada para Google. Então, é a única entidade de Santa Catarina que tem essa certificação. Legal. Então, nós temos vários movimentos, né, Sim, de sim. desenvolvimento para a juventude e para a empresa. Você falou ali porque a psicóloga já fala, já, né, conversa isso, já fala. Uhum. Quantos profissionais e quais são os profissionais hoje inseridos dentro do CIE? Nós temos o setor administrativo, o setor comercial, nós temos o setor de acolhimento e nós temos a equipe técnica os orientadores, né? A equipe técnica ela serve justamente como apoio para as empresas, que é a assistente social e a psicóloga, quando um jovem apresenta um certo tipo de problema. Aí a gente fala em família, escola, lá na empresa ou no ambiente onde ele está inserido, né? Com a turma dele, que às vezes é alguma coisa relacionada ao convívio social, algum atendimento específico, né? Nós não temos psicóloga para atendimento clínico, mas de intervenção na empresa, de um acompanhamento especial quando tem necessidade, quando a empresa diz, olha, pessoal do CIE, eu preciso de uma atenção com esse jovem, porque ele não está se desenvolvendo, ele está com problema em casa, ele está tendo muita crise de pânico, de ansiedade, porque a gente tem muito isso hoje, né? Nessa juventude, eles não conseguem esperar as coisas, então Perfeito. o não atendimento imediato, a gente percebe inclusive no nosso WhatsApp de atendimento, que eles, enquanto a gente não responde, eles ficam com um pontinho de interrogação, e tu não me respondeu, e tu não me... Precisa ser imediatista. Então, quando tem esse tipo de problema, a nossa equipe técnica entra em ação. Mas hoje somos em 14 na unidade Tubarão, atendendo esses 18 municípios. Todos os municípios da região da Murel,
são coordenados aqui pelo CIE de Tubarão. Isso, todos da e um pouquinho mais além, né, eu atendo Garopaba também. Sim, além da Muriel, você Isso, falou alguns outros, né? municípios, isso mesmo. Isso é tudo integrado aqui mesmo, né? Ou Aqui. vocês têm outros escritórios nesses Nós só municípios? temos em Bituba uma sala de aula em que a gente comporta mais de 120 jovens, que são específicos lá da região, e o restante é tudo no EAD e Tubarão presencial, né. Perfeito. A sede do CIE, vamos falar um pouquinho da sede ali, né, que você falou, Uhum, já que essa busca, né, que lá no início era feito nas escolas, né, isso. nos locais, ela diminuiu, não é que parou, mas diminuiu. Uhum. Hoje se encontra o CIE como? Tem Instagram, tem, né, o telefone, vamos deixar à Tem o disposição. Instagram, é o CIEESC, tudo junto, de Santa Catarina. Nós temos o atendimento presencial na Rua São José 35, bem pertinho ali do Banco Itaú. Nós temos o telefone convencional, que é o 36268113. E no nosso portal mesmo do CIESC tem o nosso robozinho, que é a Alice, que é a nossa inteligência artificial, que vai dar esse suporte para os jovens, para as empresas, em qualquer momento. Temos também no nosso portal a nossa calculadora de cotas, quando a empresa precisa saber quantos jovens eu tenho que colocar, automaticamente ele entra e coloca o nome da empresa, o CNPJ, e ele recebe ali, preenchendo os dados, o Uhum. número de jovens que ele precisa contratar. Então é um apoio mesmo, né? A empresa pode ter acima dessa cota? É É permitido? permitido, até 15%, né? Então, além de estagiário, que não tem cota, basta ter um funcionário registrado, falando de ensino médio, Uhum, mas nível técnico superior, ele pode ser só o profissional e contratar uhum. um estagiário, desde que seja a mesma formação dele, porque o estágio é vinculado à prática com a teoria, né? Então, tem que ter supervisor formado, tudo isso para a instituição de ensino também assinar o documento, né? Que assinam todas as partes. Perfeito. Silvio, eu quero agradecer a tua participação, mas quero deixar esses minutos finais aqui. Se quiseres acrescentar algo que Uhum, talvez nos fugiu ou reforçar, eu uhum. te deixo à disposição e à vontade para conversar com os nossos Certo. telespectadores aqui. Nós temos também, e não foi falado, as oficinas socioeducativas Perfeito. acontecendo o ano todo. Então, o jovem que faz o cadastro e está meio, eu quero começar em algo, eu quero me especializar, eu quero ter um conhecimento, vai até o CIE, se inscreve numa oficina socioeducativa, que nós temos todos os meses. Nós temos o programa de iniciação ao trabalho, que é uma preparação para o mundo do trabalho, é um curso intensivo de 60 horas, que a gente tem em alguns períodos do ano, mas pode deixar o nome também, que a gente entra em contato quando acontecer. E o CIE não para, né? A gente está sempre buscando alternativas e soluções que sejam mais atrativas para o jovem, precisa Uhum. ser atrativo para o jovem ter vontade de vir, e nós temos os tipos de jovens, né? O que vai com o pai e com a mãe, o jovem que vai sozinho, que tem essa iniciativa, o jovem que o pai e a mãe pegaram na mão e dizem está na hora de trabalhar. Então nós temos de tudo, né? E a Uhum. gente sabe lidar porque somos expert naquilo que fazemos, né? Somos especialistas no programa de estágio de aprendizagem, e eu tenho inclusive empresas que não trabalham com o CIE, mas me ligam, tiram as dúvidas, instituições de ensino, de como que faz, como é que é a lei. Nós Uhum. trabalhamos especificamente com as duas legislações, seja de estágio ou de aprendizagem, e que tranquiliza muito a empresa, né, com a assessoria jurídica que temos também disponível, e deixa eles mais confortáveis para colocar um menor dentro da sua empresa, né? A oficina que você citou e esses cursos é para qualquer idade ou também direcionado para esses jovens? O jovem que tem o cadastro no CIE, mas para qualquer idade, seja de nível médio, técnico, superior, indifere. Mas tem que estar cadastrado no CIE. Tem que estar cadastrado. Inclusive, tem uma muito legal que fala sobre empreendedorismo e a outra falando sobre projeto de vida. O que o jovem quer para a vida dele? Então, são temas muito interessantes e que realmente dão uma corda para eles, né? Que legal, vamos deixar à disposição mais uma vez o telefone, Sim, aí a nossa produção já pode colocar também na tela para que as pessoas possam anotar, tirar as dúvidas, ir até o CIE e isso conversar mesmo. de Vai ser um perto, né, Silvio? prazer. Com certeza. A gente fica, funciona das 8 ao meio-dia e da 1 às 17h30, de segunda a sexta-feira, mas o portal está sempre disponível, né? Ah, chegou de noite, vai sentar com o filho, vai fazer o cadastro, fiquem à vontade. Excelente, muito bom esse trabalho do CIE aqui em Tubarão, na nossa região, né?
despertando esse interesse pelo trabalho e ajudando, colaborando, né, no desenvolvimento da nossa região. Mais uma vez, Certeza. parabéns, Obrigada. obrigado e até uma próxima Com oportunidade, Silvia. certeza. Muito obrigada pelo convite. Legal, gente. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no podcast, você que está sempre ligado aqui no Folha Regional, mas se não ativou o sininho, assina lá, ativa lá, porque na próxima você já vai saber antecipado qual será o próximo assunto aqui. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.